E aí, equipe, como vocês estão? No tema de hoje, nós vamos falar sobre liderança, os seus desafios, performance, como treinar, gestão de equipe, gestão de pessoas, como performar a sua equipe, escalar suas vendas e como fazer a gestão de departamento com questões de cargos, tudo fazendo para que você tenha o melhor desempenho com os seus colaboradores, até mesmo com você para você não se perder nessa questão burocrática. O primeiro passo é você liderar a si mesmo. Se você não consegue ter uma liderança da sua própria vida, que com certeza encaixa com todas as nossas aulas, com todos os nossos outros temas, se você não sabe colocar tudo aquilo em prática, não adianta querer fazer a gestão de uma equipe, porque você vai ser aquele chefe que só vai lidar para resultados, não vai saber lidar com conflitos, vai ter muita entrada e saída, né, muito fluxo de saída e entrada de funcionários, o que é ruim para a imagem da sua empresa, até mesmo se caso você estiver começando, estiver pensando em começar, né, ou já for um empreendedor e está querendo escalar as suas vendas, né, fazer uma melhor gestão. Então, o primeiro passo, caso você não tenha assistido, não tenha adquirido os nossos outros 2 cursos, eu aconselho você a começar, porque primeiro de tudo, vamos aí arrumar suas vendas, arrumar suas técnicas, sua persuasão, para depois fazer a parte da gestão. Bom, você já tem isso? Então vamos aos detalhes. Nós temos que colocar algumas técnicas em práticas, né? Acho que não é nem técnicas, são coisas mínimas do seu dia a dia, que são as disciplinas, rotina, humor e suas metas pessoais. Disciplina é o quê? Não adianta você cobrar o A se você faz B, se você não chega na hora, se você não faz o que você cobra. Então é importantíssimo, se você vai criar regras para sua empresa, primeira coisa que você tem que fazer é cumpri-las com excelência. Claro, a gente sabe que ser gestor, ser dono, ser empreendedor nos gera muito mais atividades do que o que seu colaborador faz. Então, muitas vezes você não vai estar lá em 100% dos momentos, você precisa ter algumas atividades fora. Às vezes você não vai chegar exatamente no horário que o seu colaborador chega, mas é bom sempre ser exemplo em tudo que você for fazer. E falar: "Ah, eu sou gestor, eu sou dono, eu não preciso dar satisfação". Realmente você não precisa. Mas eu não sei se você já passou por essa situação, mas chega a ser feio de ver quando alguém vai procurar você na sua empresa, né, quando alguém vai procurar o dono da empresa e o funcionário não sabe onde ele está. Ah, quando ele volta? Não sei. A síndrome de abandono é péssimo, até para o próprio colaborador. Ele se sente abandonado, não faz o que tem que fazer, começa a ficar desanimado, pensa, ele não fica aqui, ele nem vem para a empresa. É onde vai acarretar problemas nos próprios resultados dos seus colaboradores. Já, né, pegando um gancho da disciplina, a rotina. É bom você sempre ter uma rotina, até mesmo para se caso você não avisar ao seu colaborador que o que você está fazendo, obviamente, ele não precisa saber tudo da sua vida. Mas exemplo, toda segunda-feira ele vai ao banco às 10 horas da manhã, toda sexta ele sai um pouco mais cedo, toda quarta ele tem uma reunião, toda segunda às 8 horas nós temos a nossa reunião de alinhamento. Esse tipo de coisa traz rotina, traz credibilidade, profissionalismo e mostra que você domina a sua empresa, que você mais do que ninguém sabe na palma da sua mão o que acontece na sua empresa e passa essa mesma sensação para o seu colaborador. Faz com que ele saiba a rotina do seu trabalho e do trabalho dele. Porque se caso ele não souber, caso você não tenha avisado, o seu colaborador vai passar com segurança onde você está e o que você está fazendo, deixando aquele aspecto de abandono de lado. Sem contar que rotina traz mais produtividade e também ajuda na questão da cobrança. Cobrança de metas, cobrança de resultados, cobrança de performance. A rotina agrega a todas as outras habilidades que nós vamos falar. O humor é um fator importantíssimo. Aprender a lidar com as suas emoções sob pressão ou sobre situações que te tiram da zona de conforto reflete diretamente nos seus colaboradores. Porque ninguém merece um gestor estressado que joga todos os problemas em cima dele. É onde sim, vamos ter problemas no decorrer de todas as metas e todas as pressões, todo o dia a dia, e todo o processo de vendas.
é simplesmente automático. A partir do momento que você coloca um colaborador seu sob pressão, diante de uma situação desnecessária, apenas e por estresse que você está, pode ter certeza, vai acarretar problemas não só psicológicos para ele, caso isso seja constante, mas também na sua produtividade, vai parar de entregar, o serviço vai se transformar numa demanda e num trauma, coisa que nós já falamos no passado, onde nós, como vendedores e prestadores de serviço em si, temos trauma sim, diante de várias situações que ocorreram na nossa vida e acarretaram em um trauma. Que nós falamos lá no meu primeiro curso, o trauma que eu já presenciei em um treinamento de uma equipe de telemarketing, o trauma que a moça tinha de atender o telefone. E o engraçado é que ela tinha acabado de entrar no serviço onde ela precisava atender o telefone, só que é porque era necessário, ela precisava daquele serviço. Então eu estava lá justamente para ajudar esse e outras situações. E por que ela tinha esse trauma? Diante um gestor que foi bem rude com ela N vezes, a pressão que ele fazia, da quantidade e o tempo de ligação e também por clientes rudes. Então você tem que tomar cuidado para você não fazer isso com o seu colaborador, não esquecendo que um dia você já foi essa pessoa. Então, o seu humor e aprender a lidar com pressão é essencial para você ter uma boa equipe, atingir suas metas e os resultados que você almeja, tá? Então, vamos lá. Trate os seus problemas antes de levar para os seus colaboradores. Eu sei que é uma empresa, é um organismo vivo, não dá muitas vezes para pensar, ai, não, peraí, eu não vou falar com você agora, que eu preciso me acalmar. Eu sei. Mas coloque todos como pessoa, coloque eles como pessoa, lembre que eles são pessoas, se coloque no lugar deles e lembre que você também já foi uma pessoa dessa um dia. Ou se você ainda não é um gestor, você irá se tornar, então carregue essa bagagem aí de memórias e lembranças para não cometer o mesmo erro que os seus gestores cometeram com você. Metas pessoais é o último tópico aqui dessas técnicas, né, desses métodos que nós temos que trabalhar muito bem dentro da gente. Não adianta nada você colocar uma meta, eu quero bater 1 milhão de vendas, aí coloca lá, sei lá, 200 mil para cada funcionário a meta. Cara, qual que é a sua meta dentro da empresa? Qual que é o seu trabalho? O que que você faz para atingir essa meta muito antes dos seus funcionários? Porque antes de funcionário, quem é o dono, quem tem que bater meta, quem tem que executar é você. Tudo bem, um gestor, né, um empreendedor não precisa ter alguns tipos de trabalho de trabalhos ferramentais, né, algumas execuções eles não precisam fazer, mas se precisar ele tem que saber fazer o que ele cobra. Então tenha metas pessoais dentro da sua própria empresa e na sua vida, para você poder depois cobrar do seu colaborador. Além dessas metas pessoais dentro da empresa, você precisa treinar consigo mesmo, dentro da sua casa. Crie metas dentro da sua casa, até de evolução, evolução espiritual, evolução intelectual, de técnicas, como você está fazendo agora, né? Tire tempos, estabeleça, ó, eu vou ler um livro a cada tanto tempo, eu vou estudar uma técnica nova toda semana. Estabeleça essas metas dentro do serviço e fora, para você até mesmo se fortalecer para todos os outros quesitos que nós falamos antes. Mantendo ainda na questão que nós estamos falando, nós temos alguns pilares para fortalecer a cultura da sociedade. O que seria a sociedade? Sociedade empresarial, né? O seu organismo e o seu fluxo de trabalho. A primeira coisa que você tem que entender é que uma sociedade estruturada, um processo estruturado, um fluxo muito bem estruturado não nasce no acaso. Primeiro que ela tem que ser constante, ela tem que ser cobrada e ela tem que vir com 3 pilares junto de tudo isso. O primeiro é clareza de metas, o segundo é feedback constante e o terceiro é reconhecimento visível. O que seriam essas 3 coisas? Clareza de metas é você estabelecer metas que são realmente alcançáveis, é você estabelecer processos que realmente os seus colaboradores vão conseguir seguir, é estabelecer metas e reconhecê-las. Como seria isso? Você estabeleceu uma meta, uma segunda, uma terceira meta, 3 níveis, não importa qual nível o seu colaborador atingiu, ele tem que ser reconhecido por elas, seja através, né, de uma bonificação, de uma premiação, comissão, depende da forma que você coloca, só cuidado com a CLT, tá? Quando você coloca comissão,
Você aí agrega a CLT e dependendo da situação que você se coloca, você pode ser cobrado ou até mesmo processado com isso. Então eu indico você usar o termo premiação e deixar bem claro, já entra lá na clareza das metas. Então não importa qual nível, além do pagamento, né, ali da comissão, da premiação, o reconhecimento através de fala, o reconhecimento verbal também é tão gratificante quanto ganhar por isso. Também no feedback constante é muito bom ver críticas construtivas. Todo mundo adora uma crítica construtiva se for falada da forma certa, não através de uma fala passiva-agressiva, não através de uma ameaça ou uma cobrança. Mostre que você está lá, que você precisa do seu colaborador e por isso vocês precisam crescer juntos. Vindo aí nessa escala desses 3 pilares, o reconhecimento visível não é só você colocar o seu colaborador dentro de uma sala, falar somente para ele, falar coisa parabéns, você é foda, parabéns, e isso não. É fazer um grupo, mandar no grupo da empresa, é chamar todo mundo, é ter uma arte padrão para mostrar que bateu metas, é ter um quadro de metas atingidas, porque todo mundo quer ver as pessoas celebrando a conquista. A pessoa gosta de ser reconhecida, mas não no off. O off é o momento que você vai ali puxar a orelha, dar um feedback, né? Falar algo que não seja tão agradável, mas para todo mundo é o momento do reconhecimento. E também acaba engajando as outras pessoas, porque as outras pessoas também querem isso. Um método de treinar a sua equipe é através de playbook, né, é um método muito bom. O que que é o playbook? O playbook nada mais é do que você criar passo a passo de como executar algo e deixar no drive da empresa, deixar num pendrive, para toda vez que entrar um colaborador novo, toda vez que ele tiver dúvida, ele ter onde recorrer. Outro ponto importante para finalizar esse quesito é não se deixar levar por ruídos de comunicação. Um ruído só acontece se a ponta principal da empresa deixa isso acontecer. O ruído vai acontecer em qualquer lugar, mas ele precisa parar. Se ele chega até em você e você abraça ele, você é o maior executor do ruído. Mas por que, sendo que o ruído não começou comigo? Porque você tem a obrigação de botar um ponto final nisso e não tomar iniciativas grandes, atividades grandes através de ruídos. Né? Por mais que talvez o ruído esteja certo, ele não deixa de ser um ruído, ele não chegou em você da forma que deveria chegar. E se o ruído, apesar de ser tem uma verdade por trás, você está falhando, porque você deveria ter percebido o erro sem antes ter virado uma fofoca. A visão do time acaba sendo um pouco mais pessoal. Nós temos a missão, né, da empresa, onde vivem as metas também. Ó, a meta inicial de cada um é essa, a meta intermediária de cada um é essa, e a meta, né, a top 1 de cada um é essa. A meta em conjunto de todos são essa. Por exemplo, pra vocês entenderem melhor. Meta inicial de cada vendedor é 10, a intermediária é 50, a máxima é 100, e a em conjunto tem que ser 1 milhão, por exemplo, né, que é o que a gente citou aqui. Mas qual a sua meta aqui dentro e fora? Tenha isso, né? E o que você vai fazer para atingir a sua meta? Tenha esse tipo de bate-papo nas suas reuniões, semanal, quinzenal e na mensal, que é a fecha mês e abre mês, esse tipo de coisa. Porque você acaba conhecendo o seu colaborador mais e você faz ele empregar um porquê ele deve bater a meta. Exemplo, ele sabe os 3 níveis de metas que ele tem, mas quais são os 3 níveis de metas interno dele, dentro da empresa? E quais são os 3 tipos de metas que ele tem na vida dele? Nisso ele cria algo tangível na meta, além do dinheiro, ele cria um significado. E aí, através disso, ele vê a visão do time. E também tem questões que nós temos que colocar aqui em pauta tudo que pode acontecer. Tem questões na meta em conjunto que quem bateu além da meta, que vai colaborar para aquele que não bateu a meta, né, ajudar ali no que faltou para bater a meta em conjunto, ele vai falar: "Pô, não é justo, eu vendi muito mais, bati as 3 metas, passei, por isso ele vai ganhar a meta do time". Por isso que a meta do time tem que ter um valor monetário menor do que a individual. Mas ele vai entender: "Poxa, eu fiz isso e através disso ele vai atingir a meta que ele queria". Porque cada um entende a dor do outro, cada um vê a vida do outro.
para um pouco essa questão de meu concorrente, preciso vender mais que ele. Cara, é muito top se você vender mais que ele, é muito bom ter essa ganância interna, mas pelo menos você entende a vida de cada um e sabe que se ele tivesse batido desse mês a meta de, sei lá, dos 100.000 ou a de 10.000, ele faria tal coisa diferente na vida dele. Então isso é muito importante para criar significado, conexão e a visão de time. E para fechar esse nosso tema, que é liderança, né? A gestão de pessoas, treinar, formar, performar, vendas e equipe, algo que tem que estar muito bem esclarecido são os cargos, salários e funções. E por quê? Primeiro, você como empreendedor, você como gestor, vai se deparar muito com questionamentos: por que fulano é tal coisa e por que fulano ganha tanto? Você não tem que explicar, teoricamente, mas se você não der pelo menos uma breve explicação, ou um breve significado para aquela mudança, para aquele salário, para aquele cargo, o seu colaborador vai ficar frustrado e vai achar que você não está enxergando ele, que você não está fazendo realmente o que deveria, porque talvez ele deveria estar ganhando aquilo ou naquele cargo, ou fulano deveria estar ganhando aquilo ou naquele cargo. Então, dê significados. Maria é supervisora, né? Não precisa necessariamente deixar explícito o salário para todos, mas o porquê. Ganha tanto, está nessa função diante tal coisa que ela fez durante um tempo e de tal habilidade que ela desenvolve agora. Ponto importante quando você ficar com aquela cobrança de colaboradores para subir de cargo ou ganhar mais é: faça isso antes de ser. Por exemplo, um supervisor, ele não se torna supervisor porque ele vende mais ou porque ele bate mais metas. Ele acaba sendo supervisor antes mesmo de ser. Como assim? Tem pessoas que têm senso de liderança nato dentro delas. Com isso, elas acabam atraindo pessoas através disso. Mais um exemplo. A Maria, ela era vendedora. Apesar dela bater meta, sim, isso não é um quesito para subir de cargo, mas a gente já explica. A Maria, ela era vendedora. Por ela saber explicar muito bem, por ela ter empatia, por ela ter autonomia, né, no dia a dia, desenvolver muito bem o que ela faz, por ela ser proativa, ela acabava atraindo dos seus outros colegas de trabalho, às vezes a tirada de dúvidas, às vezes uma ajuda, às vezes acabava sendo porta-voz da equipe. Com isso, você enxerga que Maria pode sim ser uma supervisora, mas você vê que antes dela ser, ela já era, né? E às vezes não é porque Maria não bate todas as metas, Maria não bate a última meta mais top, que mais vende, que ela se torna, mas sim porque ela se torna uma supervisora, mas sim porque ela já desenvolvia as habilidades de uma supervisora antes mesmo de ser. Porque às vezes a gente confunde que um bom vendedor vira um bom supervisor, um bom líder. Às vezes não é assim. Às vezes um bom vendedor, ele é um bom vendedor, ele bate todas as metas, mas é isso que ele sabe fazer. Se você coloca ele num cargo de gestão, talvez dá tudo errado, porque não era aquilo que ele queria e ele não sabe se desenvolver como. Então a gente precisa enxergar bem esse tipo de situação.